Boa tarde, quarto ano. Esta semana nós teremos as outras atividades complementares, algum reforço sobre matemática. Então teremos 2 aulas de português e 2 de matemática. Só começaremos a apostila semana que vem. Hoje, nossa atividade complementar será a número 7. Nós vamos ler outro parágrafo da história A Queda da Casa de Usher. Eu estava em um quarto no primeiro andar. Já fazia um tempo que eu havia deitado e uma estranha inquietação não me deixava dormir. Fui ficando muito tenso e chegou um momento em que tive de me afundar na cama. Eu estava suando. Depois de um tempo, escutei uns passos fracos lá fora, nas escadas, e uns instantes depois bateram à minha porta. Eu quero que vocês sublinhem dentro deste parágrafo os trechos do texto em que o autor buscou provocar alguma tensão ou medo no leitor. Então, qual frase aqui que você deu aquela assustada, te causou uma sensação de medo? Grifa com uma cor clara e dê para ler depois o que você pintou. Letra B. Preencha o quadro com palavras que apresentem as mesmas letras grifadas nos modelos. Fique atento, as palavras deverão ter o mesmo som do que está grifado. Então aqui, nós temos 5 linhas, então são 5 palavras que vocês vão preencher e ela terá que ter o mesmo som e a escrita da palavra sugestiva. Então, fazia. Eu quero outra palavra com o Z, com o som de Z escrito com Z. Depois eu quero outras 5 palavras que iniciem com H. 5 palavras que escrevam com NH, outras palavras com QU, palavras com S com som de S. Ela não pode só apenas ser escrita com S, ela tem que ter o som. Tenso, som de S também. E chegou, palavras com CH. Então, as palavras deverão ter o mesmo som do que está grifado. Se você achar melhor, pega um livro, um gibi, uma história e vai lendo. Quando você encontrar palavras com umas escritas parecidas com essa, vai preenchendo o quadro. Letra C. Crie uma narrativa, uma produção textual, que conte um encontro inesperado de uma criança com um fantasma. O narrador deve ser também uma das personagens dessa história. Se tiver bastante coragem, pode ser até o fantasma. Siga as orientações. Então, você vai escrever uma história entre uma criança que encontra um fantasma. A história acontecerá durante uma noite muito escura, sem lua e com ventos muito fortes. Será em uma cidade bem pequena, onde todas as casas são próximas ao cemitério. Você já tem o dia, já tem o local, como será o início dessa história. A personagem, criança, acredita em fantasmas, mas não tem medo deles. Haverá um encontro entre a criança e o fantasma, que estará chorando e com medo. Por isso, ele estará procurando ajuda. Presta atenção que na tua história tem que ter exatamente estas informações. Relate esse encontro e crie um diálogo entre eles, para que o fantasma explique o motivo do seu medo. Então, aí vai ter uma conversa entre a criança e o fantasma. Ao terminar, aí você bate uma foto e manda para mim, que eu vou fazer a leitura e registrar as impressões que o seu texto causou. A ideia do texto é que você transmita todas essas informações. Então, conte o encontro inesperado de uma criança com um fantasma. Essa criança acredita, mas não tem medo de fantasma. Ela aconteceu à noite, num lugar escuro, não tinha lua, estava ventando bastante, era uma cidade pequena. E eles moravam próximo do cemitério. Então, está criando essa história de acordo com as informações que você tem aqui. Seguindo sempre aqueles 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, todas as informações já estão aqui, você só coloca lá de uma forma textual. No segundo parágrafo, você vai colocar o acontecimento, que será aí esse encontro, esse diálogo. E, por fim, o terceiro parágrafo que você finaliza a história. É uma atividade simples e eu quero que vocês façam com bastante dedicação. Nossa aula fica por aqui. Até amanhã.